Boa tarde, seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na cidade de Lisboa, mais precisamente na zona do Parque das Nações, ergue-se atualmente o Templo de Lisboa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se encontra na fase final de construção. Esta é uma infraestrutura muito especial e importante, dado que é nos templos que nos podemos aproximar do Senhor e sentir a sua paz. O Templo de Lisboa é o primeiro templo da Igreja a ser construído em Portugal. Temos connosco em estúdio o Hélder Joaquim Moreira, dos 70, para nos falar precisamente sobre esta construção e sobre o templo. Hélder Joaquim Moreira, porquê terem escolhido a zona do Parque das Nações para construírem este primeiro templo, este edifício? Nós tínhamos vários espaços para poder decidir e tomar uma decisão. Consideramos o Parque das Nações um lugar nobre da cidade de Lisboa, e também um local onde os acessos para as pessoas que vão frequentar o templo é mais acessível. E então foram estudos e decisões relevantes que assim foram feitos para tomar essa decisão tão importante. Uhum. Em que fase é que está esta construção do Templo de Lisboa? Posso dizer que está na fase, em relação ao projeto, no seu tempo apropriado. Contamos que o trabalho e a sua obra seja terminada em meados deste ano, como está previsto, e com certeza os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias estão muito entusiasmados, como assim eu diria os portugueses, para ver esta obra e o que ela significa para a Igreja. Uhum. Precisamente por isso. Afinal, o que é que difere este edifício? A Igreja já está em Portugal há muitos anos. O que é que difere este edifício que agora é construído de todos os outros que a Igreja já construiu e tem em operação em todo Portugal e no mundo? Exato. Nós temos capelas onde os membros se deslocam a estes edifícios ao domingo para as suas reuniões dominicais. E temos os edifícios, como agora vamos ter em Lisboa, que são chamados os templos. Em particular, a Igreja constrói templos dedicados ao nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito. E o que acontece dentro dos templos é algo que edifica, tanto no lado espiritual, como também na fé, aos membros da Igreja. E podemos falar em relação aos convénios e aos sentimentos que ali são executados. E isso difere muito em relação àquilo que nós fazemos numa capela normal, onde os membros em cada semana assim frequentam. Uhum. Pelo que conhecemos dos templos e da envolvência, há um cuidado, eu diria, extremo, em que tudo esteja muito bem organizado, com jardins criados com o propósito de ter um local muito aprazível de estar. Porquê este cuidado todo com este edifício? Como eu disse, é uma casa oferecida ao Senhor. E para isso nós colocamos os melhores materiais, que seja possível, e também todo o trabalho adjacente, a nível de jardins e também arruamentos, que tenham a melhor qualidade para que os membros que assim frequentam possam sentir esta paz e a harmonia e organização quando assim frequentam não só o espaço adjacente, os seus jardins, como também no próprio edifício. Uhum. E possam sentir o amor de Deus naquele local. E é esta harmonia que nós gostaríamos de poder dar e oferecer não só aos membros da Igreja, como aos cidadãos que ali moram e que podem também estar a passear com as suas famílias nos espaços adjacentes ao edifício. Há pouco falou sobre cerimónias que são feitas no templo. Que diferenças há dessas cerimónias das outras que são feitas nas capelas? Qual é o significado do templo? Dir-lhe uma cerimónia fundamental que liga à família. No templo, nós fazemos o casamento para além desta vida, isto é, para a eternidade. É uma cerimónia muito sagrada, no qual o templo é o único edifício que corresponde e está qualificado para que essa cerimónia seja realizada. Como também instrução aos membros da Igreja sobre uma perspectiva eterna da sua vida. Por exemplo, o plano de salvação,
de onde eu vim, porque estou aqui e para onde irei depois desta vida. E aí os membros são instruídos sobre todos os ensinamentos e revelações dados aos profetas, para que assim possamos progredir e nos aperfeiçoar nesta vida. Vai haver alguma oportunidade para as pessoas, para concluirmos o programa, poderem visitar, mesmo não sendo participantes? Com certeza, no verão, nós vamos ter essa oportunidade em que todos os portugueses estão convidados. Vai haver um período de tempo em que eles vão poder ver o que aquele edifício é. E deixaria até um desafio, porque é uma boa oportunidade, mesmo para aqueles que não são membros da Igreja, o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias representa, o que é fantástico. Obrigado, penso que ficámos esclarecidos e também com alguma curiosidade para visitar então esse vosso templo nessa oportunidade ainda este ano. Obrigado. Agradecemos a vossa atenção, desejamos o resto de uma boa tarde e até ao próximo programa.